Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou conversar com a Denise, que é aluna da Escola de Emagrecimento que mais assistiu aulas. A gente tem ali uma estatística que mostra. E ela teve um resultado incrível em menos de 10 meses. Ela perdeu 7 quilos, só que quem olha para o corpo dela acha que ela perdeu mais do que isso. Eu até fiz uma enquete ali no meu perfil e a maioria das pessoas achou que ela perdeu mais do que 7 quilos, porque ela fez uma grande recomposição corporal. E ela vai contar pra gente como que foi toda essa trajetória, como que ela fez isso. E então, sejam todos bem-vindos. Apertem o coraçãozinho aqui para o Instagram divulgar mais essa live para as pessoas. Faço esse pedido para vocês. Enviem para os seus amigos, para os seus colegas. Vai ser uma live muito interessante para dar uma motivação para você emagrecer. Mostrar que é possível, mostrar que tem jeito. Boa noite para quem está entrando, boa noite para o Dr. Rodrigo que entrou aqui. Então, deixa eu já convidar a Denise. Eu vi que ela entrou aqui na live, né? Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu achar a Denise aqui. Achei. Pessoal, vamos chegando aí, vamos convidando as pessoas e vamos aprender bastante com a experiência da Denise hoje, tá bom? Oi, Denise, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou aparecendo. Eu não sei se talvez você tenha que inverter a sua câmera. Talvez ela esteja Deixa eu aparecendo. ver. Agora ela tá virando para o computador. Como que... Tá, Agora foi. achei, achei. Eu te vendo. Boa noite, Boa noite, seja muito bem-vinda. Como você tá? tudo bem? Prazer estar aqui com Ah, vocês. obrigado. Eu queria te agradecer em primeiro lugar por você ter aceitado participar dessa live. Eu sei que a maioria das pessoas que eu chamo aqui é a primeira live que está fazendo, então é uma coisa bem diferente, tem gente assistindo. Então, tem muita gente que eu peço para fazer live comigo e recusa, né? Porque tem vergonha e tal, mas eu sei que vai ajudar muita gente. Então, esse seu esforço vai ajudar muita gente a se motivar. Talvez você mesmo tenha entrado na escola para de lives como essa. Então, mostra que é possível, né? Uma coisa é eu falar, outra coisa é alguém real aparecer, contar a própria história. E para a gente iniciar aqui, gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, idade, profissão, onde você mora. Conta aí um pouquinho sobre você para a gente conhecer melhor. Certinho. Meu nome é Denise, eu tenho 43 anos, sou casada, vai fazer 20 anos esse ano que eu estou com meu esposo. Tenho 3 filhos, o Ian de 12, a Jade e a Yasmin, que são gêmeas de 8. Eu moro no entorno de Brasília, em uma cidade chamada Cidade Ocidental, em torno de Brasília, e eu sou servidora pública do DF, então eu moro bem pertinho. Ah, legal. O que você faz aí? Eu sou professora de educação infantil. Bacana. Então, é um trabalho aí que demanda bastante, né? Exatamente. Então você tem filhos, é casada, trabalha como professora. Então, assim, é uma pessoa com um dia a dia ocupado, né? Com a vida bem ocupada. Muito, muito. E ainda assim você conseguiu ser a aluna que mais assistiu aula ali na escola e conseguiu fazer todo esse seu progresso. Acho que você vai poder até ajudar as pessoas a entender como elas podem fazer isso, porque uma das questões que eu mais recebo Felipe, eu não tenho tempo de fazer as coisas, como que eu vou emagrecer? E a gente vai aprender aqui com você tudo isso. E quantos anos você tem mesmo? 43. 43. Tá. Outra coisa bacana, né? Só pra a gente lembrar, porque sempre tem aquele papo, nossa, depois dos 30 para mulher é muito difícil. E eu sempre trago pessoas aqui com mais de 30 para ver que não é tão assim. Bom, para a gente começar, queria que você contasse quando que essa questão do peso começou a te incomodar. Se é uma coisa que vem de muito tempo, se é uma coisa que vem de agora. Conta um pouquinho como é essa sua história.
A minha trajetória com o peso, com a balança, é bem interessante. Ela não é de tanto tempo. Até os meus 18 anos, eu era uma tábua. Eu era muito, muito, muito magra. A ponto de o meu auge ter sido 48 quilos. Então, eu era bem magra. Até os meus 18. Quando eu fiz 18, eu saí de casa. Aí veio cidade nova, trabalho, relacionamento. Eu conheci meu esposo. Aí veio faculdade. Depois começaram a vir os filhos. Aí eu começou a mudar um pouco. Mas dos 18 até os 30, com tudo isso acontecendo, mesmo assim, o meu peso oscilava entre 2 quilos, 3 quilos. Então, eu cheguei num ponto que eu comecei a gostar de ter 55 e 58 quilos. Então, a dieta, a briga com a balança era, eu tenho que emagrecer 2 quilos para ficar com 55. Ou, não, quando eu cheguei em 60, não, eu tenho que ficar com 58. Então, era sempre essa briga, por 2 quilos, por 1 quilo. Não era nada muito drástico, nada que incomodasse tanto. Estava na média ali, estava no peso bom. O problema começou, assim, o desafio maior, começou depois eu engravidei do meu filho com 30 anos. Eu engordei só 6 quilos, então eu cheguei de 58 a 64 por aí. Nem cheguei até 65. Na gravidez dele, voltei ao corpo normal. Com 33, engravidei das gêmeas. Cheguei a 78 quilos na gravidez delas. Só engordei 13 quilos, voltei ao normal. Mas era sempre assim, para voltar, depois da gravidez, era com dietas mais drásticas, né? Porque eram mais pesos e tal. Mas começou a incomodar a ponto de eu dizer, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar isso, já está preocupante, foi na pandemia. Então, o meu auge de peso foi sem uma gravidez, foi na pandemia. Você chegou a quanto? Eu cheguei a 78, aí com o protocolo PE, que depois eu vou contar, eu cheguei a 75, aí quando eu entrei na escola eu estava com 75. Mas entre tudo, tem que contar com 78 quilos, então, né? Aí foi o auge. Ah, tá. E você acha que a pandemia, a questão de ficar mais em casa, essa ansiedade, isso te levou a comer mais? Me desestruturou, porque eu já tinha uma rotina, apesar das crianças, do trabalho fora, da rotina de dona de casa, de estudar, porque eu sempre fiz cursos, pós-graduações. Apesar da rotina, eu saía de casa e eu conseguia ter uma rotina bem balanceada. Trabalhar de casa veio tudo à tona, sabe? E aí a pandemia foi o ponto, o auge, assim, para mim, desestruturou tudo. E o sedentarismo, assim, porque eu sempre, mesmo na correria, eu gosto muito de correr. Então, de vez em quando eu ia dar uma corrida. Então, estava bem equilibrado, mas na pandemia eu cheguei a esse auge de peso. Entendi. E aí você consegue enxergar hoje o que na alimentação que te levou a esse ganho de peso? Se foi alguns alimentos que você tinha em casa, você consegue enxergar hoje? Hoje eu sei que foi a fome emocional. O emocional ficou abalado com muitas mudanças drásticas e eu fui buscar refúgio na comida. Então era tudo que as crianças comiam, eu comia, sabe? E principalmente besteira, né? Muita pizza, muito cachorro-quente, guloseimas que a gente sabe que são muito calóricas e sem atividade física, sem uma rotina. Aí chegou ao auge. Foi o fim. Assim. E durante a pandemia você já começou a ter essa percepção que você estava engordando bastante ou você nem estava pensando nisso e foi só depois que você foi se dar conta? É interessante porque, assim, me incomodava muito, mas a frustração de começar e uma alimentação mais regrada, a minha justificativa era sempre, todo mundo aqui em casa, ninguém colabora. A oferta aqui em casa está muito grande, então meu esposo compra, ele tem o hábito de querer me agradar com comida, com chocolate, com guloseimas. Então, assim, para mim, eles não colaboram comigo. Então, o auge para mim foi isso. E eu dava essa justificativa. Aí, junto com a mudança de rotina totalmente desestruturada, para mim foi esse desafio, assim, sabe? Entendi.
E como você se sentia com essa questão de ter 78 quilos, um peso que você nunca teve antes? Você percebia isso era mais uma questão de imagem ou você já percebia algumas diferenças, até desconfortos, alguma alimentação física? Como você se sentia com esse peso a mais? O que mais me pegava era a questão da autoimagem, sabe? Como eu sempre fui muito magra, ou sempre tive um corpo mais harmonioso, isso para mim era o fim. E era o fim a ponto de eu ir na praia, a gente sempre passa as férias do final de ano, que é umas férias mais longas, 40 dias, na Bahia, porque minha família é de lá. E são as melhores praias da Bahia, Itacaré, Mogi, São Paulo. O auge da minha insatisfação, da minha dor emocional era tanta que eu ia para essas praias e não entrava na água. Para mim, a questão da autoimagem pesou muito, porque usar traje de banho para mim estava fora de cogitação com o corpo que eu estava. Eu não aceitava isso. Eu sei que para algumas pessoas isso é besteira, mas para mim doía, a ponto de eu ir na praia, mas ficar na areia, na praia. E os meninos se divertindo, sabe? Meu esposo. Enquanto eles moravam dentro da água, eu ficava na areia. E isso era por conta de não estar satisfeita com o peso. Eu nunca tive problemas de saúde. Mas a questão da indisposição, a sensação de já acordar cansada, sabe? De parecer que eu já tinha corrido uma maratona e o dia estava começando. Essas questões gritavam muito. E o alerta, porque minha mãe é diabética. E aí vinha o alerta de se eu continuar como estou, eu vou. Dizem que tem a hereditariedade, mas a questão dos hábitos. E tudo estava me encaminhando para ir para o que ela adquiriu essa diabetes, né? Com maus hábitos alimentares. E eu estava indo para esse nível, se eu continuasse como estava. Entendi. Eu acho que você até comentou que muita gente vai achar besteira, mas eu acho que o público dessa live certamente não. Acho que muita gente se identificou com isso. É uma coisa que eu escuto muito das pessoas que querem emagrecer. É claro que a gente sabe da importância da saúde, mas essa questão da saúde é igual você falar, eu sei que se eu continuar assim eu vou ter diabetes. Só que a dor que você tem no dia a dia é de você estar lá na praia e não poder entrar na água porque você não se sente bem. Mesmo se alguém falasse, não, vai lá, você podia até ir, mas você não está se sentindo bem, né? E eu recebo muitas mensagens nesse sentido, da pessoa não se sentir bem com ela mesma. Não é uma questão de estar num padrão e tal, não, mas ela não se sente bem assim. E junta que isso acontece por causa de um mau hábito alimentar, né? Então, você estava ali na praia e você nem estava de traje de banho, né? Você estava numa roupa que você não se permitia. E eu já recebi relatos de pessoas falando, nossa, eu não vou mais ir em festas, eu não vou mais ir em não sei o quê, porque eu não me sinto bem. E isso acaba sendo muito prejudicial, né? A pessoa emocionalmente fica cada vez pior e gera um pouco essa sensação que você falou, porque eu quero muito sair dessa situação, a pessoa quer muito fazer algo para emagrecer e acaba se frustrando e não sai do lugar. E eu queria saber que estratégias você começou a usar quando você viu que, nossa, eu preciso muito emagrecer. Você começou a tentar que estratégias nutricionais, que tipos de dietas, onde você buscava isso e qual que era o resultado? Hum. Eu não diria que eu tentei de tudo, mas uma coisa era fato. E era sempre um padrão, sabe? Era assim, mais ou menos lá para setembro, como eu sabia que eu ia em dezembro para a praia, para a Bahia, aí começava meio que um projeto verão, sabe? Lá para setembro, outubro, todo ano isso se repetia, todos os anos depois de 30. Isso virou hábito até, né? E aí, o que eu fazia? Tirava tudo. Então, o que me dissessem que engordava, eu eliminava. Então, eu comia feijão, arroz, a batata, das verduras, batata, cenoura, beterraba, cortava, farinhas, doces. Eu ia para esse lado radical e bem restritivo, tanto que eu conseguia, porque era um mês e meio, 2 meses, 3 meses no máximo. Jejum intermitente, depois eu descobri. A low carb, eu descobri depois. E aí fez mais sentido para mim, porque tinha a ver com
inserir mais alimentos de verdade e eliminar os processados, essas questões, me ajudou bastante. A questão do jejum teve a sua participação lá, seus benefícios, no meu caso, só que não se sustentava. Então, eu tinha um resultado, era um resultado bem drástico, porque eu emagrecia muito rápido. Ó, com o jejum e a low carb, eu cheguei a emagrecer 12 quilos. E foi muito rápido. Só que o aspecto do corpo no espelho não era legal. Sabe? Eu lembro como hoje, das pessoas me perguntando, você está doente? Você está bem? Porque eu tinha emagrecido, mas eu tinha emagrecido muito rápido. Hoje eu sei por quê, né? Por que não ficava legal? E era rápido, então era 880, restringia tudo, chegava ao peso que eu queria, mas o aspecto não estava legal, mas dava. Tipo, eu ficava feliz, mas não ficava legal. Tá. Essas foram as tentativas. Principalmente a questão da restrição drástica. Eu cortava muita coisa. E isso até quando você bateu os 78, você conseguia já descer e ir lá no final do ano. E aí quando você chegava lá, você viu que você emagreceu, você pensava o quê? Pronto, agora eu não preciso mais seguir isso? Ou você até tentava dar continuidade e não aguentava? O que você pensava? Não, é interessante isso, né? Porque a minha cabeça antes era, vou eliminar, vou radicalizar aqui, mas é até alcançar certo peso. Então eu chegava nos meus 58, aí pronto, agora já posso relaxar e voltar a comer o que eu gosto. E aí daqui a pouco era mais 2, mais 4, mais 6, voltava tudo ao normal, né? O dia antes, e eu começava de novo uma nova dieta, uma nova restrição. Ficava nesse efeito sanfona, na verdade, sabe? Sim. Não era constante. Sei. E você chegava a pensar que, nossa, então eu vou viver para sempre emagrecendo e engordando? Você nem cogitava a ideia de, será que não tem uma maneira de eu manter com esse peso para sempre? Ou, não sei, virou tão habitual para você que você achava que era assim mesmo? Bom, eu naveguei nas duas ideias. Primeiro, eu achava, não, se alguém no mundo consegue, eu via alguns modelos, alguns exemplos, assim, e eu, não, se fulano conseguiu e está mantendo, deve ter uma fórmula, deve ter um jeito. Mas, por outro lado, quando você está na situação e você está tentando e conseguindo, e você vê que é sofrido, porque é como se a gente tivesse que deixar de viver por um tempo para chegar num ponto e ali começar a viver de novo. Não era legal, sabe? E na minha cabeça, para todo mundo era daquele jeito. Aquela pessoa chegou lá, mas ela deve ter passado por horrores e passa. Não deve nem comer direito. E aí, quando eu pensava nisso, desanimava. Eu falei, isso não é para mim. Provavelmente eu nunca mais vou voltar a ter aquela estética corporal que eu gostava, e deve ser da idade mesmo, aqueles mitos que a gente ouve sempre. A idade é assim mesmo, vai engordando, minha mãe é obesa, meus irmãos são obesos, então deve ser assim mesmo pra mim, entendeu? E o pior é que se você continuasse nisso, até hoje, no futuro, cada vez você perceber que ia ficar um pouquinho mais difícil, você ter que exigir cada vez mais, e cada vez o aspecto do seu corpo ia piorar, porque cada vez que você radicalizava, você perdia um pouquinho de massa magra, aí depois você engordava. Aí no próximo emagrecimento, perder mais massa magra. E aí a cada efeito sanfona, menos massa magra e pior o seu aspecto do corpo. Quanto menos massa magra, vai ficando mais difícil de emagrecer. E talvez chegasse a um ponto que você até pensar, não adianta mais nem tentar emagrecer, porque eu vou engordar de novo, então dane-se. Eu conheço muita gente que chegou nesse ponto, ela realmente desistir. Só que a pessoa ela desiste por um tempo, mas ela começa a achar tão insuportável a situação que lá vai ela tentar de novo. Aí fica nesse sofrimento eterno. E eu queria saber como você me conheceu nesse cenário de você fazer essa dieta radical para emagrecer e depois engordar, você já não acreditava muito que era possível emagrecer e ficar magra para sempre, né? Como você me conheceu? Eu estava, na época, em um grupo de low carb, que era a família low carb. E aí eu tinha participado de um desafio low carb e muitas mulheres entraram nesse grupo, formaram o grupo, para ficar passando informações. Uma delas compartilhou nesse grupo um vídeo seu. E aí o vídeo era mais ou menos assim, como emagrecer comendo de tudo, alguma coisa assim, nesse sentido. Aí eu já pensei, bom demais para ser verdade, né? Até parece.
Só que ela colocou junto com o vídeo o depoimento. Ela falou, gente, ele tem um programa legal, a escola, e eu tô lá, e eu tô aprendendo muito a equilibrar e tal. Aí deu um depoimento, assim, bem básico. Aí eu dei o benefício da dúvida. Eu falei, vou assistir o vídeo. Não perder nada, não vou, né? Aí, como eu estava ali no grupo e postava um monte de coisa, e algumas coisas eu acabava assistindo, aí eu dei o benefício da dúvida. Eu fui assistir o vídeo. Como eu gostei do que eu vi no vídeo, eu fui para o seu canal no YouTube e vi mais algumas coisas. Então, foi a partir daí. Ah, que legal. É, para ver, né, como esse tipo de depoimento, como você está dando agora, às vezes, se fosse só o meu conteúdo ali, você só ia olhar e falar, não acredito. Mas como tinha o depoimento, você acreditou. E aí você foi lá no YouTube e começou a ver mais vídeos. E quais foram as suas primeiras impressões assistindo ali os vídeos? Ouvir essa coisa da relação proteína-energia? Que você estava muito desconfiado? Como que foi esse primeiro contato? Eu fui desconfiada, como eu falei para você, só que tudo começou a fazer muito sentido. Ao mesmo tempo, é um contraste, né? Porque ao mesmo tempo eu falo assim, gente, está muito fácil, muito simples para ser verdade, para funcionar, mesmo assistindo, entendendo, eu falo, não deve ser tão simples assim. Porque quando a gente pensa em dieta, da forma como a gente conhece por aí, a gente pensa que deve ser algo com sacrifício. Eu sempre associei dieta a sacrifício, a restrição. E a forma como eu comecei a ver lá, principalmente devorando os vídeos no YouTube, parecia muito simples, muito, tipo, entenda isso aqui, olha essa balança aqui, e aí você começa a aplicar e veja se já não vai melhorando e tal. Eu entendi a lógica por trás. E a partir dali eu já comecei a colocar em prática, assim, na próxima refeição, sabe? Sim. E deu o benefício da dúvida. E quando você começou a perceber algum resultado e falou, olha, acho que funciona mesmo, como que foi isso? A primeira coisa que eu achei de diferente foi a questão da saciedade. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre tive muita dificuldade para comer proteína. Sempre. A minha vida toda. Mesmo quando eu não engordava. Eu nunca fui de proteína de um modo geral. E, primeiro, que foi uma mudança de paradigma, aprender que eu tinha que dar atenção a ela e que provavelmente o fato de não estar dando atenção a ela era que tinha chegado onde eu cheguei. E a primeira mudança, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi aumentar a ingestão. E você sempre fala de uma forma bem direta, bem simples, que começa por aqui, começa aumentando a quantidade de proteína no prato. Sempre se preocupar com pode e não pode, sabe? E aí eu comecei a fazer isso e a primeira diferença foi a saciedade. Gente, eu não tô com fome, não tô com aquela fome do lanche das 3, sabe? Eu percebi isso de diferente logo de primeira. Ah, que bacana. Então dá pra ver que desde o começo você é aquela aluna bem obediente, né? Porque é tanta coisa nessa coisa de dieta, tanta coisa que a pessoa ouviu falar, tanta coisa, mas isso, aquilo outro. Eu falo, não, calma. Começa aumentando a proteína, depois a gente vai vendo outros aspectos, mas começa por aí. E tem gente que nunca faz esse primeiro passo. Ah, mas eu tenho problema com doce, mas começa aumentando a proteína. E foi exatamente o que você fez. Você já começou a ver mais saciedade, né? E como você disse, de repente eu não preciso mais fazer um lanche da tarde porque eu não tô com fome. Era diferente se eu falasse, olha, para começar, tira esse seu lanche da tarde. Aí já aquela mentalidade é tirar, de repente ia ser mais difícil. Mas não, aumenta a proteína. E aí as outras coisas acabam vindo, né? E daí, quando você resolveu entrar na escola de emagrecimento, foi por ver que você já estava tendo mais saciedade, estava funcionando, e aí você se animou, bom, deixa eu me aprofundar mais, foi mais ou menos isso? Sim. O primeiro passo, depois de começar a ver os vídeos e aplicar, foi... É como se você fosse entrar na água e botasse um pé primeiro, do outro, desconfiada ainda. Então eu comprei o protocolo PE, que é aquele mais baratinho. Sei. Se não me engano, na época ele era R$ 100. Aí eu falei, tá, vou entender a lógica disso aqui. Já deve ter mais conteúdo por ele ser pago, mas se não der certo, eu não saio perdendo muito, mais ou menos assim, sabe? E aí eu comprei o protocolo PE. Ele é bem curtinho, as aulas são bem rapidinhas, é só a apresentação, né, do seu método.
E eu comecei a aplicar tudo que eu via na aula, como era um curso mais rapidinho, e eu comecei a ver muito resultado, porque eu saí de um estilo totalmente desequilibrado em termos de proteína e energia, para dar mais prioridade à proteína que diminuir a energia. Eu entendi a lógica disso, e aí eu comecei a ver resultado muito rápido. Tipo, em pouco tempo eu eliminei 3 quilos. Até que quando eu comprei a escola, eu já estava com 75. Mas o meu auge foi 78. Eu falei, não, isso aqui funciona pra mim. Tá funcionando e eu estou comendo, o que é mais interessante, sabe? Aí eu dei o voto de confiança para a escola, eu falei, não. E eu assisti aquela semana que você faz com aulas, com lives, com experiências de outras pessoas, pessoas com estilos de vida totalmente diferentes, mais velhas, mais novas, né? Com pouco peso, com muito peso para perder, passou essa credibilidade. Falei, não, acho que faz sentido para mim. E como eu vi que não era restritivo, aí eu falei, não, isso aqui vai se encaixar na minha rotina. Aí eu comprei, entrei. Que legal. Então você foi testando aos poucos. Primeiro testou o que viu no vídeo, depois entrou no outro programa, também deu certo, você nem estava precisando se restringir. E aí você entrou na escola de emagrecimento. E aí, como foi dentro da escola de emagrecimento, né? Eu sei que você assiste muitas aulas lá, mas conta um pouquinho como que foi, como que você fez para assistir, se você colocou, como você faz para assistir as aulas, o que você foi aprendendo, como você foi aplicando. É, eu tenho uma rotina muito. Eu acho que por isso que eu sofri tanto na pandemia, porque eu tenho uma rotina muito regrada, assim, por exemplo. Eu acordo todos os dias, 4 horas da manhã. Esse horário eu já estou com sono. Minha rotina é 8h30, eu já estou na cama para dormir. Eu durmo cedo e acordo muito cedo. E sempre, como eu acordo muito cedo, eu tinha uma rotina de ver algumas aulas de curso, eu faço muito curso EAD, e eu coloquei a escola como prioridade. Eu falei, o que mais vai fazer diferença na minha vida nesse momento, se mudar, é a questão da balança, do peso, do aspecto corporal, a questão da autoestima, porque mexeu com a autoestima, né? Mexe com o resto todo. Como para mim era prioridade naquele momento, eu coloquei uma meta de 1h30 a 2 horas por dia, e nesse primeiro horário, porque eu entro no trabalho 9 horas. E aí eu já tenho uma rotina de organização da casa, arrumar as crianças, né, a escola das crianças. Eu coloquei as aulas da escola como prioridade nesse horário, nesse primeiro horário. E é um horário que eu não preciso acordar. Eu optei por acordar, criar essa rotina para mim. Então são coisas minhas, sabe? Para leitura, para estudar, para ver um. Aí eu só coloquei, ela já entrou na minha rotina como prioridade. Aí todos os dias, aquelas aulas do protocolo PE, que tem 1, 2 e 3, que são mais curtinhas, e um dia eu via bastante daquelas aulas e eu quase o módulo. Mas as aulas quinzenais, por exemplo, são mais longas, aí às vezes por dia eu via 2, né? E deu para. E assim, à medida que eu ia aprendendo, eu ia estudando, porque eu gosto de fazer anotações, eu paro, assisto, faço anotações. À medida que eu ia fazendo isso, eu já ia pensando como que isso aqui se encaixa para mim, na minha realidade, na minha rotina, na minha correria. E o que dava para aplicar, eu já colocava como, hoje isso aqui dá para acrescentar. E acabou que chegou um tempo que já estava um amontoado de coisas simples que dava para fazer no dia a dia e que eu já estava aplicando. Aí você falou duas coisas muito importantes, né? Que, primeiro, você colocou a questão da saúde como a sua prioridade, né? E eu sempre falo que se você realmente valoriza a sua saúde, que acaba sendo a coisa mais importante pra gente, né? Por mais, mas e os meus filhos? Mas sem saúde, você até tem dificuldade de poder ajudar as outras pessoas, né, ao seu redor. De repente, você vai ter que ser cuidado por eles. Então, se você quer melhorar a sua saúde, coloque isso como prioridade. Porque muita gente, geralmente, quando a pessoa fala que não tem tempo, é porque ela não colocou isso como prioridade. Ela está fazendo uma outra coisa no lugar. Então, você colocou ali prioridade, né? A escola de emagrecimento não é mágica, que você vai entrar na escola e vai emagrecer, não. Mas se você entrar e colocar como prioridade e assistir todo dia as aulas, aí você vai ter o resultado da Denise, né? A gente vai chegar lá ainda, mas é muito bacana, você colocou como
como prioridade. E outra coisa legal é você falar que você assistia e já pensava como aplicar. Que eu até comento isso em algumas aulas. É, tem essa mentalidade, porque muita gente assiste e pensa, isso aqui já não dá para eu fazer. Isso aqui... Não, você pensou o contrário. Você pensou, aprendi isso, como se aplica na minha vida? Como eu adapto isso à minha vida? E a partir disso você colhe os resultados. E lá nas aulas da escola, o que você foi aprendendo e o que você foi incorporando? Né? No começo você sabia comer mais proteína, depois foi entendendo um pouco mais, mas o que você foi incorporando da escola e quais aulas que você acha que foram mais importantes para você? Sim. Eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional. Então, as coisas têm que fazer sentido em termos de conhecimento embasado em conhecimentos científicos. Eu sou muito dessa, assim, de entender o porquê de fazer uma coisa. O que eu mais gostei na escola isso aqui está ensinando isso, mas por quê? Eu tinha que entender o porquê por trás do ensinamento ali. Então, por exemplo, eu até fiz algumas anotações aqui para não esquecer nada, porque são muitas coisas. Uma coisa que eu achei bem interessante, a questão de entender a importância de todos os macronutrientes, os principais, né? Os três principais. Essa relação proteína e energia. A função de cada um para o meu corpo. A proteína, sem ela, eu não vou construir músculo, eu não vou estar forte, firme. A questão da energia, que é como a gasolina para o motor do carro. Quando eu entendi racionalmente isso, eu falei, então os três são importantes. Para acabar com aquele medo de eu não posso comer gordura, aí a gordura engorda. Aí o carboidrato, meu Deus, era um vilão porque ela não cabe. Então, assim, eu acho que racionalmente eu entendi isso fez todo sentido para mim, para perder o medo dos alimentos, dos bons alimentos. A questão de não precisar parar de comer um alimento, por exemplo. Nessa época, quando eu ia para a restritiva, eu já deixava de comer batata, eu gosto muito de batata inglesa. Eu já parava o feijão, o arroz, parava um monte de coisa do dia a dia mesmo que eu gostava, porque não podia, porque engordava. Quando eu entendi a função de cada um em um prato, aquela lógica que você faz de um prato e dividir ele em partes, metade de proteína e um terço dele de verduras, ou legumes, ou salada, e o outro do que você quiser. Eu falo assim, gente, eu não preciso deixar de comer nada. O que eu quiser, entra aqui nessa partezinha, sabe? E com esse equilíbrio, a questão de ter esse prato visual e ir para um restaurante saber montar ele fez todo o sentido e toda a diferença para mim, né? Porque é visual, não. Aqui já vou montar o meu prato daquele jeito lá. Então ficou fácil de aplicar. A questão do Fast Secret, o aplicativo. Eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar dele. E eu aprendi na escola, baixei. A primeira vez que eu coloquei a alimentação de um dia, eu falei, meu Deus, eu nunca vou bater essa meta de proteína. Nunca. Nem de 1 grama por 1 quilo de peso, sabe? Pra mim era impossível, porque a energia estava lá em cima e a proteína um minúsculo ali, né? Esse foi um divisor de água para tomar consciência do que eu estava colocando dentro do meu corpo. A questão do degrau da proteína, para mim, serviu muitíssimo bem. De primeiro, começa a colocar uma proteína, depois tenha como meta, eu me coloquei essa meta, você dá o exemplo e eu coloquei como meta. Primeira meta é alcançar 1 grama por quilo de peso. Então, se eu estava com 75, eu tenho que tentar comer 75 gramas de proteína por dia. Então, foi a primeira meta. Quando eu comecei a conseguir essa meta, eu fui para a segunda, o segundo degrau, que é 100 gramas de proteína. E aí, o whey, nesse sentido, me ajudou bastante. Porque como para mim era difícil no começo, eu integrei o whey. Outra coisa, o mito do whey, porque para mim o whey era para bombado, para quem fazia academia, ia virar uma bomba, ia ficar enorme. E eu entender a função dele, o que ele é, um bom whey com uma boa dose de carboidrato dentro da estimativa ali, eu entendi aquela lógica ali. Comecei a colocar o whey, já começou a melhorar. E aí a sociedade já começou a melhorar. Automaticamente eu já parei de recorrer a doces de um modo geral, porque ele subiu muito essa necessidade do doce para mim.
um conjunto de coisas que no final eu falo assim, gente, eu tô emagrecendo demais, tô emagrecendo bem, sabe? Tô conseguindo. E o mais interessante, na escola também a questão da neura com a balança, gente. Pra mim, a balança era, eu tava nessa restritiva, aí me pesava, meu Deus, engordei 1 quilo, eu não emagreci. Aí desandava, eu começava a comer de tudo, como se desistir acelerasse o processo, sabe? Eu sempre desistia por conta disso. A balança, pra mim, ela sempre foi inimiga. Quando eu entendi que ela é só um parâmetro e que tem outros parâmetros de medida, eu falei assim, pronto, definitivamente eu vou isolar ela e vou para as fotos. A primeira coisa que eu fiz foi fotos de antes e depois. Por isso eu tenho aquelas fotos, porque eu estava no auge ali. Eu lembro que quando meu marido, eu fiz a montagem, eu mostrei para o meu marido, ele falou assim, não, você não estava assim, Dê. Você nunca estava assim. Você nunca teve esse tamanho de barriga? Aí eu falei assim, tu acha que eu ia ter coragem de me olhar no espelho e bater uma foto? A tendência da gente quando tá no espelho é tentar entrar, botar a barriga pra dentro, pra foto sair melhor, assim, sabe? Tu acha que eu ia botar pra fora de propósito, sabe? Então, era daquele jeito mesmo que eu tava. E esse conhecimento, esses aprendizados simples, que fez muito sentido, muita lógica pra mim, fez toda a diferença, sabe? E agora já vai pro terceiro degrau, tá? O terceiro degrau, que é 1,8 gramas de proteína. Poxa, eu tô muito feliz de te ouvir aqui, porque realmente é aquela pessoa que faz o que eu falei pra fazer. Porque eu falo para todas as alunas, tira foto, compara por foto. Olha, 10% no máximo faz isso, tá? As pessoas não fazem. Então você foi lá e fez, você percebeu que a balança te atrapalhava, você via o seu. Eu até coloquei, eu nem sabia que você tinha esse problema com a balança, quando eu coloquei nos meus stories sua foto, não sabia. Eu coloquei lá nos stories e eu até comentei embaixo assim: precisa de peso para saber que ela emagreceu, precisa do peso da balança, e todo mundo respondeu: não, não precisa. Tá aqui a foto do antes e depois, dá para ver que ela emagreceu. Se olhando uma foto você consegue ver que a pessoa emagreceu, por que é tão importante você ver que emagreceu X quilos, né? Então, muito legal isso que você percebeu isso, né? E conseguiu evoluir. Talvez hoje, se você se pesasse, até tem mais tranquilidade, porque você entendeu para que é aquilo, né? Não, engordou e emagreceu. Não. É só o seu peso atual, que o seu peso é constituído de gordura, de músculo, de água, de um monte de coisa. E aí das aulas quinzenais, tem alguma que você lembra mais, que você gostou mais? Tem. Ainda falando sobre esse parâmetro de comparação, além das fotos, tirar a medida me ajudou muito, né? Eu estava vendo ali o antes e depois das medidas, só de circunferência abdominal são menos 20 centímetros. 20 centímetros na cintura é muita coisa, sabe? Então, esse parâmetro ajuda muito. É visual pra gente, né? Além das fotos de antes e depois, a questão da circunferência. Aulas quinzenais, assim, eu gostei de várias. Foi difícil de escolher mas uma que para mim foi fundamental, um divisor de águas, assim, que me fez abrir a mente de forma surreal. Aquela do senso crítico, sobre a gente não sair por aí acreditando em tudo que fala sobre nutrição, sabe? Porque a minha vida toda foi desse jeito. Não, antes um alimento era bom, não, agora ele já não é. A questão do ovo, por exemplo, né? Não, ovo não pode, definitivamente não pode. Então, eu acabava sendo facilmente levada por essas questões. Nessa aula, trouxe a questão da diferença de estudos, né? Que dificilmente uma notícia de jornal, um especialista, às vezes, falando, ele vai estar falando de evidências científicas por meio de estudos randomizados, por exemplo. É totalmente diferente, né? E aí, isso me fez abrir a mente para não sair acreditando em tudo que a gente ouve sobre nutrição. É certeza essa daí. Aquele módulo sobre o Fast Secret, como eu nunca tinha ouvido falar do aplicativo, eu fui lá, fucei todo ele, colocava um alimento para saber essa relação proteína-energia dele,
Usei muito, principalmente no começo. Agora, para mim, já está mais automático. Mas hoje mesmo, eu coloquei lá minha alimentação só porque eu vinha para cá hoje, para saber mais ou menos qual é a média que está dando. Continua batendo 130 gramas de proteína, porque eu não abri mão do whey. Mesmo já podendo deixar de tomar ele, eu gosto dele no café. Então, virou o queridinho para mim. E aí, acaba que dá 130 gramas de proteína, a energia ficou abaixo de 100. Tá ótimo, assim, tá dando pra... Tá ótimo. Essa aula do Fast Secret a aula sobre compulsão alimentar, eu achei ela bem bacana, assim, porque às vezes eu mesmo já me peguei várias vezes falando, eu tenho compulsão por doce. E aí a doutora traz essa ideia de que compulsão é coisa séria, tratada com psiquiatra. E a gente às vezes fala levianamente, sem entender o significado da palavra, sabe? Então, aquela de compulsão alimentar para mim foi muito bacana. Todo o módulo de imersão massa magra, ele é muito bacana. As aulas do Everton, no começo, antes eu comecei a escola em setembro, eu só fui para a academia em dezembro. Então, até esse período, esse primeiro período, eu usei muito em casa. Então, aquelas aulas ajudaram bastante com o peso do corpo, com coisas que a gente tem em casa. Eu aproveitei bastante as aulas dele. É isso, eu acho que são aulas muito boas, tanto que você fala assim, segue o tema que é mais interessante para você. E aí, aquela sobre tenho muito peso para perder. E aí dá várias dicas do que a gente pode focar mais, também foi bem interessante. Só que eu acabei e falei, não, eu tenho que ver todas essas, porque cada um tem um pedacinho do quebra-cabeça para entender e aplicar, sabe? E aí acabou que eu só não vi as últimas. Se não me engano, faltam só 2 aulas, que foram as últimas que eu não vi. Mas o resto todo. E detalhe, algumas aulas que eu gostei mais, eu vi mais de uma vez. Poxa, E aí, você falou da rotina para estudar. Eu comecei a gostar tanto de assistir as aulas que às vezes eu ia para a rotina da casa mesmo, de fazer as coisas, com o fone no ouvido e ouvindo a aula. Quando tinha alguma dica importante, alguma coisa que eu podia aplicar, eu parava no bloco de notas do celular e já anotava ali para não me perder. Então acabou que eu vi muito rápido as aulas da escola por conta disso, sabe? Porque eu já tenho esse hábito com palestras, com outras coisas. Eu só trouxe para a escola o hiperfoco e fui fazer, sabe? poxa, muito legal tudo que você disse aí das aulas. Essa questão do senso crítico eu vejo que é uma coisa pouco abordada, né, quando se fala de emagrecimentos, mas é uma das coisas que mais atrapalha. A pessoa tá lá, eu até comecei a bater mais nessa tecla, porque quando eu comecei aqui na internet, eu tinha seguidoras que perdiam peso com o que eu falava, mas de repente eu ouvi uma outra informação e mudavam tudo e voltavam meses depois já engordei tudo de novo. E a pessoa não consegue se manter, igual outro dia saiu uma notícia aí de, nossa, o OMS falou para não usar adoçante, não sei o quê, e a pessoa já se desespera, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Então, quando você entende essa questão, você fica muito mais tranquila, você ouve esse bombardeio de informações, você não se abala, né? Então, você consegue seguir. Isso se você for de perder 20 centímetros da barriga, é muito importante, né? Porque até quando a gente pensa em saúde, a medida ali da cintura, ela acaba sendo determinante para você ver se você tem resistência à insulina, etc. Então, certamente os exames laboratoriais, nem sei se você chegou a fazer um antes e depois, mas devem ter melhorado bastante, porque você perdeu ali a circunferência de cintura em uma quantidade grande, 20 centímetros. Nas fotos, acho que é o que mais chama a atenção, a sua barriga ali mesmo, né? Porque no final você perdeu só 7 quilos, né? Que alguém pode olhar e pensar que é pouco, mas quando você olha a foto, você vê que você perdeu muita gordura. E provavelmente você ganhou massa magra, né? Tanto que você disse que entrou na academia em dezembro. E eu queria te perguntar, agora, quando você olha seu corpo, você vê um corpo melhor do que a época que você perdia 12 quilos, né? Que era até mais do que o 7 de agora, mais numa dieta radical e sofrida. Hoje você se vê com um corpo melhor do que naquela época? Muito melhor, muito melhor. Totalmente diferente. As fotos deixam bem claro, né? Eu olho assim, porque assim, quando eu perdia muito peso, era aquele aspecto que eu falei. Algumas pessoas perguntavam se eu estava doente. Agora não. Tá diminuindo, mas tá ainda descendo.
Sei. Tá ficando tudo duro, sabe? Eu faço academia 5 vezes na semana. Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu sou muito intensa. E assim, agora que eu entendi a lógica e a importância disso, é uma intensidade que eu espero que seja pra, assim, virou estilo de vida, sabe? Então eu vou pra academia 5 vezes na semana. Então de segunda a sexta é academia. Sábado ou domingo eu corro 7 quilômetros, mas é porque eu gosto de correr e eu segui a orientação do Everton, que é melhor, a corrida não é o melhor. O melhor é a academia para musculação e o aeróbico é opcional, é se você quiser. Como eu gosto da corrida, eu optei pela academia de segunda a sexta e aí eu corro uns 7 quilômetros, 8, ou sábado ou domingo pela manhã. Isso faz toda a diferença, porque quando eu olho o aspecto do corpo nas fotos e no espelho, aí eu percebo que realmente mudou, tá fazendo diferença, ainda estou em processo, né? Eu acho que a gente tem sempre o que melhorar, e foi muito tempo, muitos anos da minha vida sem academia, então eu só tenho 5 meses de academia, e tem muita coisa que ainda vai mudar, mas eu já percebo a questão da aparência corporal, a disposição, como se você já acordasse pronta para correr uma maratona, porque a disposição já é totalmente diferente. O peso que a gente elimina, que é mais de gordura, deixa a gente me deixou mais leve e eu tô muito feliz com a aparência, com o que eu tô vendo, tô feliz. Ah, que legal. E hoje em dia você já entende que você pode seguir como você está fazendo para sempre. Você consegue se ver fazendo o que você está fazendo hoje pro resto da sua vida. Eu consigo, justamente porque está dentro da realidade. Não tem nada proibido, não tem nada, não tem alimento permitido e proibido. Eu posso comer o que eu quiser. Se eu souber que eu vou em algum lugar à noite, que eu vou sair da minha rotina, do meu normal, eu diminuo a quantidade de energia nas primeiras refeições e guardo um pouquinho mais para a última, sabe? Então a gente vai equilibrando na balança e no final tá tudo certo. E outra coisa, eu saí daquela neura de eu tenho que fazer isso 100%, porque para mim era 8 ou 80. Era aquilo que você fala na aula, eu falei, gente, muito eu. O mundo da dieta e o mundo fora da dieta. Então, quando eu saía do mundo da dieta, pronto, eu aproveitava tudo, chutava o pau da barraca. No mundo, quando a gente entende que a dieta é um estilo de vida e é para sempre, é tudo que você come na sua rotina, você entende que não tem nada proibido. E aí, eu me permito, se eu quiser comer um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro, já sabendo que na outra refeição eu vou diminuir a energia e tal, e aí vai equilibrando. Então, para mim, tá dando certo. Ah, legal. E a questão que você falou que na minha casa tinha uma oferta muito grande de alimentos ruins, era até a sua justificativa. Porque, e aí, o que aconteceu na sua casa? Como você lidou com essa questão do ambiente ruim em casa? O que mudou nesse aspecto? Continua do mesmo jeito, assim, no sentido de as crianças, até que aquele módulo lá da escola falando sobre a questão do paladar infantil, né? Doeu muito a minha consciência, porque os meninos aqui, eles gostam muito de besteira, sabe? Então a oferta aqui, o meu marido tem um paladar totalmente infantil. Ele continua trazendo muita besteira para casa. Mas a minha visão desses alimentos mudou completamente, né? O módulo sobre leitura de rótulos foi outro divisor de águas, porque eu olho aquilo ali e falo, gente, isso aqui não é nutritivo, não é bom, não é. E a gente acaba mudando um pouco deles, mas eles ainda vão mais para esse tipo de alimentação, principalmente as crianças. E continua a oferta, continua aqui. Mas eu já vejo com mais equilíbrio. O dia que eu quero comer e tá tranquilo, eu já comi muito bem nas outras, eu não preciso abrir mão se eu não quiser. Se eu tiver com muita vontade, eu como. Se eu não quiser, deixa passar. Não tá mais aquela questão de eu tenho que comer porque tá aqui na minha frente, sabe? Sei. Começou a ter mais consciência das suas escolhas, né? E o legal é você falar isso, porque a maioria das pessoas no mundo de hoje está inserido em um ambiente ruim, seja no trabalho, seja em casa. E você mostrou que
o ambiente, mesmo continuando ruim, você pode mudar, né? Você muda o que você come, como você enxerga as coisas. Então, não é só, não, você não pode nunca mais comer nada. Isso é o que as pessoas geralmente tentam. Você entendeu melhor os alimentos, ficou mais saciada e consegue transitar bem e ter resultado dentro desse ambiente que não é o ideal, vamos dizer assim, né, para o emagrecimento, mas não te impediu de ter resultado. Deixa eu ver aqui, o pessoal está gostando bastante, tem vários elogios aqui para você. Depois eu vou até abrir um espacinho se o pessoal quiser perguntar alguma coisa para você. Uhum. E eu queria que você respondesse, sempre faço essa pergunta nas minhas lives aqui, né? O que você faz hoje que você nunca pensou que você faria, né? Nessa questão de emagrecimento, de alimentação? Tem alguma coisa que você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse possível. É, uma coisa que eu sempre falei que eu nunca faria, academia. E outra coisa, quando eu pensava em academia, na minha cabeça era, eu tenho que emagrecer tudo primeiro, para depois começar a academia, quando eu estiver magra, sabe? Vinha a questão da vergonha de ir, eu vou pagar mico lá e tal. Então, eu tinha muita resistência na questão da academia. Para mim, isso aí estava fora de cogitação. Uma coisa que mudou a minha mentalidade foi lá na escola com as aulas do personal, né? O Everton fala muito disso. Da importância, tem que começar, nem que comece em casa com algum peso do corpo, alguma coisa, mas a importância. Quando eu entendi a importância, racionalmente de novo, a importância não é uma opção, é importante para o meu corpo. A academia agora, para mim, entrou na rotina de segunda a sexta. A outra coisa que eu tinha muita resistência na questão dos suplementos. O whey, para mim, como eu já até mencionei antes, era coisa para bombado, era para ficar enorme, era meio que uma bomba. Na minha cabeça, aquilo era uma bomba. E eu entendi a lógica dele, que é só uma proteína concentrada, não tem nem poder mágico com ele, né? Porque é só para suprir a necessidade da proteína, só que a proteína em pó. Isso também já entrou na minha rotina, então essas duas coisas. E a questão de comer algumas coisas sem aquela culpa depois, aquela ressaca de culpa, que botava todo o resto a perder. Uma coisa que eu gosto muito em alguns vídeos você fala muito sobre. Você sempre pode recomeçar na próxima refeição. Então não existe um certo e errado. Existe só que aqui eu extrapolei na energia. A próxima eu vou ter que diminuir a energia e aumentar a proteína. Essa lógica, para mim, fez muito sentido. Então, são coisas que, para mim, antes não fazia sentido e que agora faz. E essas duas coisas, principalmente, o whey e a academia, meu Deus. E quais são as suas exceções favoritas? O que você mais gosta de comer dessas coisas que o pessoal acha que não pode comer? Eu continuo gostando muito de doce. Então eu gosto de bolo de festa, brigadeiro, meu Deus. Brigadeiro, eu não tenho equilíbrio emocional para ter uma panela de brigadeiros em casa, sabe? Porque eu gosto muito sorvete. Tem um sorvete, eu acho que é Häagen-Dazs, eu não sei se a pronúncia é assim, mas ele tem um chocolate belga dele, outro dia até comprei, que antes, meu Deus, eu comia aquilo com culpa. Agora, a questão de valorizar a exceção, né? Falei, gente, eu vou comprar um sorvete daquele, um pote minúsculo, e vou matar a minha vontade dele, e sem culpa, sabe? E os doces de um modo geral, mas esse sorvete e o brigadeiro, pra mim, contrato. Bom, então a gente tem gostos parecidos aí para as exceções. Eu também gosto do sorvete, do brigadeiro. E dá para ver que você não precisa abrir mão disso para conseguir emagrecer, para ser saudável, para conseguir transformar o corpo, né? E como você falou, você sempre tem algo para melhorar, né? As pessoas sempre querem melhorar, mas do jeito que você está fazendo, quanto mais tempo você fizer isso, mais resultado você vai ter. Então, no seu caso, o tempo virou aliado. Você tem 5 meses de academia, quando você tiver 10, você vai ter mais resultado. Quando você tiver 20 meses, vai ter mais ainda. Então agora virou já seu amigo o tempo, quanto mais tempo passar, melhor você vai estar. E gostei muito de ver essa sua evolução, né? No sentido de, antes eu não conseguia chegar a 70 gramas de proteína. Tem muita gente que me conhece e de repente depois de, sei lá, uma semana fala, isso não é pra mim, porque eu não consigo aumentar a proteína.
E, na verdade, a pessoa precisa da proteína. Ela tem dificuldade de comer no início. E você conseguiu sair ali de menos de 70 gramas para hoje em dia você conseguir 130 gramas até 100 whey, pelo que você falou, né? Então você foi, é como eu falei, é um treino. Você vai tentando, vai aprendendo, vai descobrindo como comer, o que você gosta mais, como inserir, e você foi adaptando e hoje virou sua rotina normal. Alguém perguntou aqui como que você usa o whey protein? Como que você faz para usar ele no seu dia a dia? É, eu lembro que eu até te fiz essa pergunta sobre treinar em jejum, porque eu sempre treinei em jejum, corria em jejum. E você falou, né? E um dos professores lá, em alguma aula, falou que era interessante comer alguma coisa antes do treino na academia. Aí eu fui experimentar o whey com café. Eu amei. Primeiro eu botava um pouquinho de, mais ou menos uns 50 ml de leite desnatado, para dar um gosto diferente, ficava meio cappuccino, o de chocolate. Agora eu tomo ele só com café preto. Então, café sem açúcar e um scoop, um e meio ou dois, dependendo do dia. Porque no dia eu tomo 2 scoops. E tem dado super certo. Eu gosto do gosto, fica muito bom. O de baunilha com café preto. É Ah, muito bom. bacana. É, o whey dá para usar de várias maneiras. Assim, né? Quando você descobre que é só um pó com proteína, porque às vezes, nossa, mas pode misturar com isso, com aquilo. Pode misturar com tudo, né? O jeito que você gostar, dá para você inserir aí e vai dar certo. Bom, eu vi que seu marido tá aqui também, tem vários conhecidos seus, e acho que deu para ver aí que para te convencer é só vir com raciocínio lógico, né? Se ele quiser te convencer de alguma coisa, já descobriu aí que tudo que você contou que, academia eu não gostava. Quando eu entendi a lógica de fazer, você começou. Proteína é a mesma coisa, alimentação, então é a maneira de te convencer. Talvez ele até já saiba disso, né? Mas é bacana ver isso. E queria que você deixasse aqui uma mensagem final, qualquer coisa que você quiser falar, fique à vontade para dar a sua mensagem final. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para ela, manda aqui que a gente consegue responder rapidinho. Tem uma frase de uma das aulas lá que eu até tomei nota, porque ela para mim foi se encaixou perfeitamente. Eu até tomei nota dela, que eu tenho ela escrita à minha vista, que é para eu sempre ter isso em mente, porque no meu caso faz muito sentido, né? A frase fala assim, ó, que para eu não sacrificar a minha consistência pela velocidade. Porque para mim antes era ou tudo ou nada, 8 ou 80, ou eu estava ou não estava. E quando eu entendi que a consistência é melhor do que a velocidade, como antes, eu chegava rápido, mas o resultado não era legal, visivelmente legal, e nem se sustentava. A consistência me fez ver que vai demorar um pouco mais para eu chegar em um peso, me fez entender que esse peso meta, esse peso na minha mente, talvez nem faça mais sentido, porque se eu começar a gostar do resultado, eu não vou precisar nem perseguir um peso mental, né? Um peso, uma meta mental que eu tinha colocado. Talvez não faça sentido, mas a questão da constância, da persistência, de continuar. E outra coisa, a questão de não tem um certo e um errado. Não tem um dia bom e um dia ruim. Eu sempre posso começar na próxima refeição. Essa mentalidade fez muito sentido para mim e eu acredito que pode fazer sentido para quem está ouvindo, sabe? Quem ainda vai assistir essa live. E outra coisa assim, que para mim foi fundamental é que tem que fazer o que faz sentido para você. Porque às vezes as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você não precisa emagrecer. Você está ótimo do jeito que você está, porque a forma de distribuição do meu corpo dá para enganar. Porque eu continuo com a cintura fina, eu continuo. Só que para mim estava péssimo. Então, a gente que sabe o que é melhor para a gente, o que é legal para a gente, o que a questão da autoestima, da autoimagem, é eu e eu no espelho. Então, as outras pessoas talvez nem tenham os meus motivos, mas para mim fazia muito sentido. E eu acredito que essa é a mensagem final, a questão de se priorize. Porque foi uma coisa que eu fiz e estou fazendo por mim, que só eu posso fazer por mim. Então, isso para mim
foi importante, e se eu tiver que deixar alguma mensagem para alguém que estiver ouvindo, se tiver a oportunidade, bote como meta entrar na escola de emagrecimento. Porque esse conhecimento, assim, de não é seguir um cardápio, seguir uma dieta, é entender a importância, sabe? Do porquê por trás de cada coisa. Para mim, isso fez diferença. Eu acredito que para muita pessoa, principalmente para quem for mais racional, vai fazer muito sentido entrar na escola de emagrecimento, sabe? Porque o conteúdo lá, eu sempre pensava assim, Felipe, se ele entrega tanto nessas aulas grátis, lá nessa escola deve ter ouro, né? Porque deve ter muito mais coisas legais que para quem paga, né? Para quem entra pagando. Então, eu ganhei essa credibilidade, você ganhou essa credibilidade de mim, se ele já entrega tanto, então lá deve ter muito mais coisas legais. E para mim fez muito sentido. E fez toda a diferença. Eu sei que sem esse conhecimento e essa entender o porquê, sem entender o porquê, eu estaria patinando na mesma coisa diante, sabe? Fazendo e voltando, fazendo e voltando. Então eu acho que para muita gente, se for o caso, vai fazer sentido também. Ah, legal. Fico muito feliz de ouvir você falar isso, que você gostou muito da escola. E desse resultado que você teve, né? Realmente você aplicou tudo que eu falo lá, você pegou e colocou em prática. E teve um resultado muito bom. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. E quando você falou aí, nas aulas grátis tem muita coisa lá dentro, deve ter melhor ainda. Você realmente constatou isso, né? Você achou que tinha lá dentro melhor. Com certeza, fez todo sentido. Eu falei, agora sim, né? Porque as aulas são maiores, mais longas, tem muita aula longa. As aulas quinzenais, principalmente, tem muito conteúdo ali. E aí, eu estava certa. Quando eu entrei, foi exatamente superando as expectativas, né? Porque assim, na rede social não tem muito jeito, a pessoa não está muito disposta a te ouvir. Então você tem que fazer algo mais rápido. E não dá para se aprofundar muito num vídeo de 1 minuto, né? Ou até num story, que é lá dos meus stories, uma postagem, como você vai se aprofundar nisso? E se você acaba aprofundando muito num tema só, ninguém quer saber, né? Então, na escola, eu sei que a pessoa comprou uma ideia, ou pelo menos vai tentar experimentar e aí dá pra se aprofundar mais. Então, realmente, na rede social não tem como se aprofundar tanto. Eu tento passar o melhor que eu posso, mas é claro que na escola sempre vai ter um nível de profundidade, um nível de qualidade maior, porque eu penso que eu estou falando para pessoas mais com uma intenção maior de emagrecer. Né? Às vezes a pessoa está lá vendo os stories e não quer saber de nada. Então acaba tendo mais profundidade. A Arlene perguntou, ovo, pode ou não pode? Então, Arlene, talvez você esteja me conhecendo agora, eu não sei, mas pense o seguinte, a Denise falou que está comendo sorvete e brigadeiro. Se sorvete e brigadeiro pode, será que o ovo não pode? Então, assim, tudo pode, não tem nenhuma exceção. O pessoal sempre, eu falo, é engraçado, eu falo assim, pessoal, tudo pode. Aí a pessoa fala, mas e aquilo? Ela não acredita que tudo pode, né? Ela, mas deve ter tudo. Não, tudo pode, sem nenhuma exceção. Então, o ovo faz parte de tudo? Faz. Então também pode. E a propósito, o ovo é um ótimo alimento, né? Então, o ovo vai ajudar aí você a ter uma dieta mais nutritiva. Veio a Eli comentou aqui, faço exatamente isso, aprendi com o Felipe, mantenho o peso há 1 ano. Parabéns, Eli. A Sueli falou que veio com vontade de ver as fotos, falar dos meus stories. Sueli, clica lá nos meus stories, tem a foto dela. A Van perguntou aqui para você. Sabemos que a balança não é parâmetro, mas você se pesava? Como que percebeu que estava indo bem no PE? Eu diminuí a quantidade de pesagens. Eu coloquei como meta 1 vez no mês me pesar. Não se tornou tão importante como era. Porque antes para mim era muito sofrido. E uma das aulas lá dentro da escola, você fala exatamente isso, né? Para quem é difícil a questão da balança, pode utilizar a balança, usa outros métodos de pesagem. Então, eu pesava sempre 1 vez no mês, e às vezes eu tinha a sensação de que não estava saindo do lugar, o número na balança, e tinha meses que era 2 quilos a menos, nesse período aí. Então, assim, eu já fui pesar tendo essa consciência de
expliquei, ela não é meu parâmetro principal. Então, eu só quero ver como que tá. E porque eu queria saber o total de peso. Se eu for contar com o PE, foram 10 quilos, porque tinha sido 3 quilos Ah, antes de entendi. entrar na escola, né? Então, com o tempo que eu passei no PE, foi 3 quilos a menos, então 10 quilos, né? Só Ah, 3 quilos. até alguém perguntou quantos quilos? 10 quilos. Mas 10 entra lá quilos. nos meus stories e vê a foto dela pra ver essa transformação que parece até mais. Talvez alguém até te fale que, olhando as fotos, nossa, mas será que você perdeu mais? E, na verdade, é, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, então, a Kelly comentou, ainda sou com a balança pro meu peso, sou gorda. Então, Kelly, tem que assistir mais as aulas que eu falo disso. A questão de ser gordo ou não vai muito além. Assim, você tem que olhar se você está progredindo, você tem que olhar se é gordura que você tem, se não é gordura. E a questão não é você estar magra para o peso da balança. A questão é de você se olhar e ver que você está magra, ver a sua medida da circunferência, é um outro parâmetro muito bom, né? A Denise falou que usou muitas medidas. E circunferência aí da cintura, até pensando, mas e a questão da saúde? Eu não preciso me pesar para ver se eu estou gorda ou não? Não, você tem que ver a circunferência da cintura. Para a saúde, isso importa muito mais do que seu peso. Você pode ter um peso maior e uma circunferência da cintura menor. Isso é melhor para a questão de saúde. Tá? E para quem quiser saber mais da escola de emagrecimento, as inscrições elas estão abertas, né? Ela fica aberta o tempo inteiro. É só você clicar lá no meu perfil, na bio, que é o linkzinho ali, que tem lá a escola de emagrecimento. Você pode entrar, clicar, já se inscrever. E aí você tem um ano de acesso, tem todo o material lá. Você vai entrar no grupo de WhatsApp também, que eu mando mensagens lá. E a gente está planejando várias novidades para a escola, para a nova escola de emagrecimento, que vai começar a funcionar dia 22 de maio. Quem já é aluno vai receber tudo isso. Então a Denise já deve estar ansiosa para ver o que vai ter nessa nova escola de emagrecimento. Vai ter várias aulas novas. A gente vai ter um grupo que a gente vai abrir de vez em quando para vocês poderem interagir, mandar pergunta para mim. Então a gente está preparando a nova escola de emagrecimento. E quem entra agora já recebe tudo que vai ter na nova escola, tá? Já pode começar a assistir as aulas hoje se você entrar. E acho que é isso. Queria agradecer, Denise, pela sua disponibilidade, pela sua coragem de vir aqui. Eu sei que você estava nervosa, mas você foi muito bem, o pessoal adorou, ensinou muita coisa, certamente vai motivar muita gente. Já vi gente falando que eu vou começar a assistir materiais e tal, eu vou começar a ouvir as aulas do jeito que você ouve. Então, parabéns aí por tudo e pelo seu resultado e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, viu? Imagina. Obrigada. Então é isso, pessoal. Essa live vai ficar salva. Se quiserem mandar para alguém, assistir desde o começo, tem gente que entrou depois. E as vagas da pré-escola estão abertas. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem também. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Denise. E Boa a noite. gente se vê lá na escola, né? E para os outros a gente vai Com se ver. certeza. Semana que vem a gente vai ter uma aula sobre quantidade de carboidrato, inclusive, né? E é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais.